Boa tarde, gente. Vamos começando para a gente não atrasar a programação. Meu nome é Luciana Casemiro, eu sou editora da Coluna de Defesa do Consumidor, Jornal Globo, e é um prazer hoje estar aqui com vocês discutindo franquia de dados na internet fixa. Estamos rumo a uma solução, é o questionamento que a gente vai se fazer hoje, com uma mesa bastante diversa, né, e que vai possibilitar a gente discutir o que vem pela frente. A gente sabe que tem uma lei aí no Congresso que está falando sobre a franquia de internet fixa, né, sobre a proibição, e a gente tem várias vertentes discutindo isso, se vai ser bom ou não para o consumidor, se vai aumentar ou não o valor para consumo de dados. E hoje vocês vão estar aqui com, eu vou apresentar todos, o Lucas Borges Carvalho, que é Procurador Federal da Advocacia Geral da União, o Tiago Ayub, que é Chief Technology Officer da UPX Technology, a Natália, que vai daqui a pouquinho conectar aqui com a gente, a Natália Fodit, que é advogada especialista em regulação e políticas de comunicação e que está na American University. E o Rafael Zanata, que é líder do programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Quem quiser participar pela internet, com a hashtag internet sem franquias, vai concorrer ao livro Escassez, agora fugiu o nome, Escassez Artificial, que o IDEC coordenou, né, Rafael? Então, vai fazer depois um sorteio aí digital, quem participar com essa hashtag, e também pode participar com a hashtag Fórum BR. A gente começa com o Rafael, que vai falar um pouco aqui sobre a visão do IDEC, sobre o que tem sido construído nesse último ano, né, Rafael? Bom, muito boa tarde. Meu nome é Rafael Zanata, eu sou advogado e pesquisador do IDEC, eu sou líder do Programa de Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Para mim é um enorme prazer ser coproponente dessa mesa, pelo grau de envolvimento, não só profissional, mas também pessoal com essa pauta, que me acompanha desde fevereiro do ano passado, e falar de políticas de acesso à internet, falar de internet sem discutir franquias é impossível desde quando surgiu a polêmica no Brasil e que se tornou um grande debate da esfera pública, e que ainda não é um problema resolvido e que ainda traz grandes emoções entre diferentes grupos interessados nessa discussão. E eu queria, como provocação para a minha fala, fazer um enfoque sobre qual é a contribuição da sociedade civil, por que a sociedade civil foi tão importante na disputa sobre as franquias de dados na internet fixa. Eu falo enquanto membro de uma organização da sociedade civil, que é o IDEC. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Não. Que é um Instituto de Defesa do Consumidor, fundado em 1987, é uma organização antiga, tem 30 anos, é mais velha que eu nasci em outubro de 87, o IDEC é de junho, e que é uma organização que não tem filiação com governos, nem com empresas, que faz campanhas de educação, promove pesquisas, trabalha com aspectos regulatórios, e produz conhecimento e fomenta a esfera pública para uma discussão mais qualificada em torno do interesse público. O IDEC está no site idec.org.br, vocês podem acessar um pouco mais lá. 2016 foi um ano absolutamente turbulento. Eu gostaria de fazer esse resgate histórico para vocês entenderem qual é o papel do IDEC e das várias organizações na discussão sobre as franquias. A problemática das franquias foi levantada pela primeira vez numa estrutura governamental e institucional, numa reunião que eu me lembro muito bem, no final de fevereiro do ano passado, em que estava presente inclusive o DM Guético, do Comitê Gestor da Internet, num grupo de trabalho de telecomunicações e consumo que existia no Ministério da Justiça, do qual o IDEC fazia parte, porque esse grupo foi descontinuado ano passado. E nessa reunião, que na verdade serviria para tratar de serviços adicionados em telefonia móvel, que era um problema que estava em ascensão, eu fiz uma apresentação mostrando o quão problemático seria o debate sobre franquia de dados diante da tentativa muito agressiva do Grupo Telefônica de mudar os seus contratos, e eles fizeram um anúncio em fevereiro daquele ano, mudar os seus contratos de serviço de comunicação multimídia, de acesso à conexão à internet, impondo franquias de dados num patamar muito baixo para a população mais pobre, ou seja, para aqueles planos que seriam mais acessíveis. E naquela mudança feita pela Telefônica,
os contratos previam franquias, né, que são limites do que se pode trafegar, uma vez conectado, em patamares de 10 gigabytes. Né, e aquilo imediatamente chamou a atenção do IDEC como uma sinalização muito perigosa e muito problemática de uma grande empresa de telecomunicações que detém uma parcela muito significativa do acesso à internet e que poderia se espraiar para os outros grandes players, né, para as outras grandes empresas, como uma prática empresarial a ser adotada, a ser seguida por todos eles, que foi justamente o que aconteceu quando nós percebemos que havia ali um movimento não só da Telefônica, mas também do grupo NET, que é o Grupo Claro, Telecom Américas, e da Oi, de também seguir essa tendência de mudar o sistema de precificação, saindo da precificação por velocidade, rumo a um modelo de precificação por quantia de dados trafegado, que é muito próximo, é o que existe, na verdade, como paradigma na telefonia móvel. Né. Em abril, entre fevereiro e abril, várias matérias surgiram aos poucos, né, no jornal Nexo, no jornal IG, no canal Tech, então foi se construindo uma problematização em torno daquilo, e abril foi o grande momento em que aquilo escalou num nível extraordinário por uma série de fatores, né, pela própria interferência e contribuição dos youtubers que nitidamente se viram numa situação problemática, porque o próprio modelo de negócios de entretenimento deles seria profundamente afetado no sistema de franquias, tanto por quem faz o upload de arquivos, quanto no público-alvo, em quem vai assistir esses vídeos e consumir a informação online, mas também as ONGs, né, o IDEC entrou com uma ação civil pública no dia 14 de abril e no dia seguinte lançou uma campanha chamada Internet Livre, Juntos contra as Franquias, que era uma grande campanha de informação e de conscientização das pessoas para pressionar a Anatel a revisar a resolução do Serviço de Comunicação Multimídia, rever a possibilidade de permitir as franquias como modelo regulatório e fazer uma incorporação do Marco Civil da Internet no modo como a Anatel enxerga a resolução de telecomunicações. A campanha foi extremamente bem sucedida, a pressão escalou no nível extraordinário, teve muita repercussão em mais de 2 milhões de assinaturas em petições públicas, centenas de vídeos gravados com a hashtag Internet Justa, falava-se sobre isso em todo lugar que você fosse no Brasil, se você fosse num restaurante, num cabeleireiro, pegar um táxi, na família, no bar, etc. E a Anatel, que inclusive foi atacada, teve seus servidores atacados pelo grupo Anonymous, e dados pessoais dos servidores que foram coletados e foram usados como mecanismo de pressão, ela sentiu realmente o drama da pressão social em torno desse tema, editou uma cautelar. Depois de uma tentativa de liberar a franquias pelo prazo de 3 meses, voltou atrás, proibiu, suspendeu por tempo determinado qualquer efeito prático com relação às franquias de dados nos contratos desses serviços de conexão à internet. E, no mês de maio, o IDEC, numa reunião super importante, que foi a mais polêmica reunião do Comitê de Defesa dos Usuários da Anatel, fez uma recomendação de que o SEDUST recomendasse ao Conselho Diretor da agência a revisão da resolução do SCM, uma consulta pública participativa e a elaboração de análise de impacto regulatório para visualizar vários cenários possíveis, que foi o que aconteceu depois com o voto do conselheiro Otávio Rodrigues, que adotou o posicionamento do IDEC e do SEDUST e decidiu conforme a pressão da sociedade. Essa é uma imagem da campanha, né, Internet Livre, só para mostrar como é que o IDEC estava argumentando, não só numa linguagem clara, mas também no nível jurídico, e demonstrando como que haveria ofensa ao Marco Civil da Internet. Isso era evidente no caso da Telefônica, que queria desconectar a pessoa que atingisse a franquia, e é uma violação clara do artigo 7º do Marco Civil da Internet, e um argumento que nós utilizamos no judiciário, que é a mudança dos contratos, a mudança da precificação, sem uma justificativa técnica que realmente demonstrasse a necessidade da implementação das franquias de dados, colocava esses consumidores em posição de desvantagem excessiva, o que é uma violação do Código de Defesa do Consumidor. E num contexto de concentração do mercado brasileiro de acesso à internet, né, do qual 88%, quase 90% do mercado está controlado por 3 grandes grupos, e por mais que existam vários pequenos e médios provedores, eles não conseguem uma margem tão grande da população em termos quantitativos, no número geral de conexão. Por esse cenário de alta concentração, há um argumento de violação contra a ordem econômica pelo fato desses 3 grandes players fazerem isso ao mesmo tempo e potencialmente levarem sua margem de lucro. Houve audiências públicas bastante polêmicas no mês de maio, com a participação do CGI, com a participação do IDEC, do Intervozes e outras ONGs. Houve posicionamento conjunto das várias ONGs
dizendo não há justificativa técnica para a imposição das franquias de dados, nós exigimos, inclusive o Ministério da Justiça notificou as empresas para que elas apresentassem o número que demonstrasse qual é a quantia dos chamados usuários pesados, os heavy users, que é um argumento que sempre surgiu no debate público, ou qual é a quantia desses gamers que ficam jogando jogos e baixando conteúdos exageradamente, como anunciou o João Rezende, ex-presidente da Anatel. Nós sempre contestávamos dizendo, se vocês argumentam isso, apresentem os números. Nós queremos ler os relatórios, discutir tecnicamente e avançar o debate. Mas não foi o que aconteceu. Não houve demonstração desses números pelas grandes empresas. O próprio CGI recomendou consulta pública e fez um posicionamento pedindo mais cientificidade, mais argumentos trazidos à mesa e menos argumentos retóricos por parte das operadoras, culpando os gamers e culpando o aumento exponencial do tráfego de dados. E o IDEC assumiu uma postura muito ativa de fomentar a consulta pública da Anatel e incentivar as pessoas a participar disso. Por mais técnico que fosse, por mais complicado que fosse, entrar no diálogo da Anatel e fazer a sua contribuição, nós sempre tivemos a crença que era possível, aumentar a legitimidade democrática da agência, fazendo com que mais pessoas participassem. E o resultado foi impressionante. Essa foi a consulta pública da história da Anatel com o maior número de participações, disparado. Assim como foi a maior audiência pública por streaming que o Congresso já realizou, que teve o maior número de participação. Então, esse é um tema que mexe muito com as pessoas, elas querem ter algum tipo de voz. Quais foram os efeitos evidentes da pressão da sociedade civil? A cautelar da Anatel, o voto do SEDUST, as audiências no Congresso, a consulta em formato inédito e a sofisticação da discussão e a imbricação dessa regulação setorial com a perspectiva do Marco Civil e do CDC. Quais que foram os argumentos trazidos à mesa quando nós realizamos o seminário técnico sobre franquia de dados em agosto do ano passado no IDEC? Muitos estavam presentes aqui, eu lembro que o Diego Vicentim estava presente, e foram argumentos super importantes para abrir esse espectro de opções regulatórias para se resolver o suposto problema do congestionamento das redes. Então, isso ficou evidente nas argumentações técnicas. Continuidade na estruturação dos pontos de troca de tráfego, que o CGI já faz, fomento aos Content Delivery Networks, focar na questão do FUST, a má utilização do FUST, a impossibilidade de utilização do FUST para ampliar a expansão do acesso à internet, uma possível reforma fiscal no setor de telecomunicações, que é um argumento sempre trazido à mesa pelas teles, e o enfoque na reestruturação das políticas públicas de telecomunicações e incentivo aos pequenos e médios provedores. Então, não é necessário pular rapidamente para a solução da franquia como uma única solução ao suposto problema de congestionamento das redes, num cenário em que há, de fato, aumento do consumo de uso de serviços de streaming e dados, quando há esse conjunto de opções e políticas públicas para solucionar esse problema. Houve um debate importante sobre mitos e verdades, que o IDEC publicou em várias mídias, no próprio jornal O Globo, depois eu deixo para referência para vocês, que meu tempo está esgotando. A participação de várias personalidades públicas se posicionando contra as franquias de dados, isso foi importante também para sensibilizar qualquer tipo de pessoa, e não só o técnico e o expert em telecom. E a reação foi imediata no Congresso, na proposição do projeto 7.182, que modifica o Marco Civil da Internet para afirmar um novo tipo de direito, o direito de se conectar à internet fixa sem as franquias de dados. O IDEC tem, e aí fica meu ponto de discussão, de acordo com o que nós produzimos de pesquisa e dos seminários técnicos, nós não encontramos argumentos fortes da perspectiva do setor de telecomunicações que justifiquem a implementação das franquias de dados na internet fixa, e gostaríamos de ouvir o posicionamento dessas organizações nesse debate hoje, especialmente se há argumentos fortes construídos pelos pequenos provedores. Estamos convencidos de que dos grandes provedores de acesso à internet, eles não conseguem justificar. E eles já, inclusive, desistiram da batalha, saíram da linha de frente, não falam mais no assunto. Acho que o próximo grande momento é fazer uma discussão sobre a questão dos pequenos provedores e a consequência da afirmação desse novo tipo de direito. Com o que nós temos agora, e a posição para debate fica em aberto, da perspectiva do IDEC, nós não vemos o efeito danoso ou drástico aos pequenos e médios provedores se houver um pacto político daqueles 5 pontos de reforma jurídica e institucional para solucionar potenciais problemas de descongestionamento. Então, não é que o 7.132 é uma solução única, evidentemente que não, mas a afirmação desse direito tem que ser acompanhada com aquele conjunto de medidas que nós encontramos como fundamentais no seminário sobre as franquias de dados. É isso. Obrigado.
Lucas, vou pedir para você passar para você a apresentação, para você colocar aí o ponto de vista da Procuradoria. Boa tarde a todos, né? Quero agradecer aqui o convite, em primeiro lugar, feito aqui pela organização, especialmente pelo Rafael, para poder discutir um tema tão... deixa eu só marcar o tempo aqui, porque senão... Tão relevante e, sem dúvida, sensível, né, e importante para a própria definição do futuro da internet no Brasil. Então, eu vou, dentro do espírito aqui, acho que do painel, eu intitulei aqui a minha apresentação 3 provocações ao debate, pensando, talvez, se o Rafael trouxe um pouco mais do que foi a discussão até aqui, talvez eu tenha tentado olhar um pouco mais para frente, assim, quais seriam os cenários, né, possíveis. Eu acho que, nesse sentido, as nossas manifestações aqui se complementam. Bom, e aí, só rapidamente, o conteúdo do PL, ele, basicamente, institui um novo inciso, né, no Marco Civil da Internet. Esse é um artigo que prevê os direitos dos usuários, e lá está expressamente então, garantido o direito à não implementação da franquia na banda larga fixa. Bom, então, o primeiro ponto, né, assim, que eu trago... Bom, essa é uma questão técnico-econômica, né? Bom, essa pergunta é meio, de certa forma, retórica ou capciosa, mas e também acho que a resposta aqui não é nem 8 nem 80, né? Não é nem puramente técnica, nem puramente econômica. Mas, a meu ver, de forma geral, a questão tem centrado em cima como se fosse uma questão técnica, né? Embora ao mesmo tempo apareçam questões econômicas, elas, sob minha ótica, aparecem subliminarmente ou aparecem não de forma tão expressa, muitas vezes se sobrepondo ou se misturando com a questão técnica. Bom, o que seria, então, a franquia do ponto de vista técnico? Se vamos botar a franquia do ponto de vista técnico seria uma definição de um limite teórico, que, segundo os engenheiros, enfim, é calculado com base num cálculo estatístico, né, do consumo daquela rede, e então é para garantir a qualidade da rede, garantir que não haja um congestionamento, porque a rede é compartilhada entre todos os usuários. Isso seria o ponto de vista técnico, né? Então, segundo um dado do Sintele Brasil, esse é um dado que tem sido apresentado, né, e alguns operadores também apresentaram dados específicos de suas redes, mas, segundo o Sintele Brasil, que é o Sindicato das Operadoras, 90% das residências consomem até 100 GB. Então, analisando a questão se é possível fazer isso, né, do ponto de vista puramente técnico, a rigor, você poderia, talvez, fixar um limite, e aí o que se subentende, né, desse dado, que seria possível, a rigor, fixar um limite de 100 GB e a rede poderia funcionar. É só um exemplo, tá? Do 100 GB aqui não necessariamente precisa ser isso, mas a minha questão é que, do ponto de vista técnico, o limite é 1, né? Seria 1. Né? Do ponto de vista econômico, talvez seja outro, provavelmente será outro. Né? Então, do ponto de vista econômico, então, a questão da fixação das franquias, ela seria um limite fixado para gerar novas receitas, né? O rentabilizar a rede, que também é um termo que tem sido muito utilizado e que não necessariamente coincide, né, do ponto de vista técnico, na minha opinião. Então, se é uma questão econômica, então a gente está tratando aqui de uma questão de alocação ou distribuição de recursos, né? Não distribuição dos recursos da rede, mas de recursos econômicos, né? Porque se você vai fixar limites visando rentabilizar a rede, significa que você vai transferir recursos do consumidor para as empresas, né, para a prestação desse serviço. E isso, então, aqui, do ponto de vista mais prático, significaria que, do ponto de vista econômico, que foi os planos que foram, como o Rafael mencionou, 10 GB ou 20 GB, por exemplo, são faixas de franquias. Isso não está necessariamente associado com um limite técnico ou do ponto de vista essencialmente técnico para garantir o funcionamento da rede, mas sim, ao meu ver, muito mais com o objetivo de rentabilizar a rede e gerar mais receitas, né? Então, por isso, esses planos com faixas de franquias e, muito provavelmente, né, associados com zero rating, que é aqueles planos em que, acho que todo mundo está acostumado, em que não há, já temos no móvel, né, enfim, que é os planos em que não há desconto para determinadas aplicações, né. Então, quais são os riscos, né, a gente, aí fazendo essa provocação de separar, né, essas duas análises. Bom, então, analisando do ponto de vista econômico, assim, não há nenhum tipo de garantia, né, de que haveria ganho de produtividade, qualidade e investimentos, né. Da mesma forma, parece que há, sim, um risco de aumento de preços,
né, pelo menos a gente pensar na forma como inicialmente havia sido pensada as franquias, né, aquela franquia ampla, geral e restrita que se chegou a discutir, havia certamente um risco de aumento de preço, especialmente nas cidades com menor nenhuma competição. Isso é um dado de uma consultoria que está na internet, enfim, 57% das cidades, dado de 2015, né, 57% das cidades têm apenas um operador. Então, significa atribuir a esse operador a possibilidade de estabelecer faixa de franquia de certa maneira, atribuir a ele a possibilidade, né, de rentabilizar a sua rede, de gerar essa alocação de recursos, de receber mais recursos, sem necessariamente ter um tipo de contrapartida ou investimento, ou nenhum tipo de garantia, né? Esse é o conceito econômico, né, rent seeking, que basicamente é isso, é você distribuir um recurso existente na sociedade sem gerar a produção de riqueza, sem gerar uma produção de riqueza em contrapartida daquilo dali, né? Então, uma empresa, né, nesse sentido, né, isso está associado também com aquela ideia de capitalismo de compadrio, enfim, uma empresa, em vez de investir na produção, na inovação, ela investe em lobby, ela investe na obtenção de determinados subsídios para, assim, obter uma vantagem econômica. Não quero aqui generalizar e dizer que isso aqui se aplica a todo o setor de telecomunicações, mas, e aí, por isso tem interrogação ali, isso poderia, sim, significar isso. Um exemplo que tem, para explicar de forma mais simples, um fazendeiro que tem um rio na sua fazenda e esse rio sempre foi de passagem livre, né, e um belo dia ele coloca uma corrente ali naquele rio e passa a cobrar por aquela passagem sem gerar nenhum tipo sem produzir nada, né, sem gerar uma produção sem construir uma ponte ou um barco novo, enfim, nenhum tipo de melhoria ali. Então, nesse exemplo, claramente, ele apenas transfere uma renda já existente, no caso dos usuários, né, e passa a cobrar por algo que antes era livre, né. Então, acho que também é um conceito importante que pode ser pensado. Por fim, acho que o impacto social, né, não está mapeado. É claro que já existe uma série de indicações de quais seriam os impactos sociais da implantação da franquia, mas, a meu ver, ainda muito pouco indicado, né? No fundo, a gente tem trabalhado com o conceito de heavy users, que guardado as devidas proporções. A meu ver, assim, é como se é similar ao conceito de homem de bem no debate sobre desarmamento, né, que é um conceito no mínimo, insuficiente para a gente mapear, né, porque se os conceitos eles mapeiam determinadas realidades, eles, sem dúvida nenhuma, o conceito de heavy user ele é insuficiente para mapear qual que é o impacto, o que é a internet hoje, né? E aí se fala eu fiquei olhando para ver as definições, né, são o pessoal do streaming, né, são os gamers, né, e realmente o uso da internet é muito mais do que isso, né, então a questão da educação, está no livro do próprio IDEC, aqui, falando da banda larga nas escolas, enfim, pequenos negócios, cidadania, a renda do trabalhador, que está no estudo da ouvidoria da Anatel também, qualquer impacto da banda larga fixa na renda do trabalhador no Brasil. Bom, aí entrando no PL também, mais especificamente, esse é um argumento que eu acho que é importante, tem sido suscitado, né, que o PL ofende a livre iniciativa, né? E aí, geralmente se diz, o SCM, né, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, que é a banda larga fixa, ele é prestado em regime privado, segundo uma definição que tem na Lei Geral de Telecomunicações, né, regime público e regime privado, e no caso do regime privado, sujeito a mínima intervenção na vida privada. Então, seria uma intervenção ilegítima nesse sentido, porque não seria uma intervenção mínima na vida privada, né? Mas qual que é a crítica que a gente pode fazer aqui, né? Primeiro que mínima intervenção não significa nenhuma intervenção, né? No próprio modelo legal vigente, isso que é importante dizer, a Anatel poderia vedar a franquia, tanto que fez a cautelar. Por quê? Porque a própria LGT, né, que é a Lei Geral de Telecomunicações, prevê, mesmo no regime privado, a imposição de condicionamentos administrativos para proteger finalidades públicas relevantes e interesses da coletividade. Isso é uma terminologia da própria LGT e da regulamentação da Anatel, né? E a Anatel já fez isso várias vezes. Se a gente lembrar, por exemplo, 2009, 2010, houve uma discussão sobre o bloqueio, né? Os celulares, não sei se vocês lembram, mas era bloqueado o celular. Você comprava o celular e você não podia desbloquear o celular. E era no regime privado, que é o Serviço Móvel Pessoal. E a Anatel foi e editou uma súmula dizendo que o desbloqueio é um direito, né, do cidadão. Houve, sim, ali uma posição de um condicionamento administrativo no que se considerou, na época, uma finalidade pública relevante, né? E outro ponto que eu acho que é importante, não existe ausência de regulação, né? Então, o debate aqui não é entre não regular e regular, mas sim qual modelo de regulação, qual o melhor modelo de regulação, né? Isso é um equívoco, né, dizer que a opção é entre não regular e regular, mas sim qual o melhor modelo de regulação. Não existe, né, não regulação, tanto que, se a gente pensar no caso da franquia, o que iria
possibilitar a implementação da franquia foi um regulamento da Anatel. Havia uma regulação expressa, né, assegurando a franquia. Então, esse é um debate aqui que provavelmente imagino que vai se estender, caso seja aprovada a lei e adiante. Bom, outra, né, última provocação aqui, esse é o último slide, é essa, né? O PL ingessa a regulação, né? Qual que seria o argumento aqui, né? O que quer dizer o PL ingessa a regulação? Bom, o PL estabelece uma proibição genérica inflexível, né? Ou seja, ele diz, olha, não pode ter franquia na banda larga fixa. Mas o problema, né, a gente poderia colocar assim, a realidade é complexa, ela é heterogênea, né, em constante e veloz transformação. Por exemplo, existem diferenças de tecnologia, embora seja banda larga fixa, a gente sabe que o SCM da Anatel ele não diferencia por tecnologia. Então, você tem prestação de serviço por meio de satélite, por enlaces de rádio, frequências não licenciadas, enfim, tem uma série de tecnologias diferentes, e aí a questão é, o tratamento deve ser o mesmo ou não, né? Os mercados são diferentes também, uma coisa são os mercados das grandes capitais, outros são mercados pequenos, o tamanho do provedor, que o Rafael já vinha colocando aqui, e as localidades também, né? Então, aí acho que tem a questão dos pequenos provedores, que a gente pode debater aí, né? Tanto que a cautelar da Anatel não se aplica aos pequenos provedores, não é isso? Ela se aplica apenas àqueles que têm mais de 50 mil usuários, né? A própria Anatel já estabelece essa distinção. Um outro ponto é qual o conceito de banda larga fixa, né? Isso, imaginando que, seja, olhando para o futuro, né, seja aprovado o PL não estabelece o que é banda larga fixa. Hoje isso é uma regulamentação da Anatel e, basicamente, o fixo aí vem não por causa da tecnologia do cabo, mas sim em comparação com o móvel, né? O móvel, o celular, né? O celular ele é móvel, eu posso andar com o serviço para um lado e para o outro, mas o modem não. O modem ele é fixo, né? Ele não pode, o provedor não pode permitir que o modem seja andar para um lado e para o outro. Mas esse é um conceito da regulamentação infralegal, né? Então, se aprovado o PL, qual que será o papel aí da Anatel, né? E aí, da Anatel, do próprio CGI, né? Qual o papel da regulamentação infralegal? Se a gente pensar na neutralidade de rede, por exemplo, lá estava claro, né, que é necessário ouvir o CGI, qual que é o papel da Anatel, né, e de outros órgãos. E aqui não tem. Isso eu acho que deve ser objeto do debate, né, se a gente for olhar daqui para frente, né, o que nos espera e como é que isso vai se desenrolar daqui para frente. Então, essas colocações que eu tinha a fazer. Espero aí ter contribuído e me coloco à disposição para debater. Só para quem estiver entrando agora na internet, acompanhando o nosso debate, só para fazer uma rememorada aqui, né? A gente abriu com o Rafael Zanata, falando um pouco da importância da mobilização social, como isso foi fundamental para que a gente não tivesse uma mudança de paradigma aí no início do ano passado, mostrando como que a gente pode usar a internet, sim, para se mobilizar e fazer pressão sobre regulação, mostrando como essa discussão evoluiu, né, em um pouco mais de um ano, né, Rafael? A gente teve uma mudança total aí nessa discussão, tendo até agora um PL para proibição de alguma coisa que parecia até dada, né, que as empresas davam como certa. E o Lucas está falando aqui que, pelo que a gente viu da apresentação do Lucas, a gente não tem argumentos técnicos suficientes, teriam argumentos muito mais econômicos. E aí cabe a gente ver se a discussão aí se vai ter um aumento para o consumidor, principalmente aquele de menor poder aquisitivo, se ele vai ser prejudicado, assim como serviços educacionais, né, que a gente teme muito que uma regulação diferente possa atingir. A Natália já está online? Agora a Natália vai entrar aí lá dos Estados Unidos. Você podia, Natália, falar um pouquinho dessa experiência internacional, contar para a gente como é que é por aí também. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Olha, estão me ouvindo? Acho que é melhor tirar o som, né? Tá bom? A gente está te ouvindo bem, pode falar. Boa tarde para todos e todas. Um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pelo convite, aí o Bizanata. Para começar dando um resuminho sobre o que eu vou falar. Vou falar e essa alteração do Marco Civil, né, e se isso discutir bem rapidamente se isso é pertinente ou não. Discutir um pouco por que a gente chegou nesse ponto, porque o assunto é tão polêmico.
até, né, falar especificamente de franquias, especificamente. Um questionamento que acho que é importante, e não necessariamente eu tenho uma resposta específica, para a gente mexer no Marco Civil, estabelecer uma regra, sendo o arcabouço que o Marco Civil proporcionou já será que a gente tem que detalhar nesse nível, né, o Marco Civil? Ou será que a gente já tem instrumentos suficientes? O segundo foi a gente tem ainda alguns dados, por exemplo, ainda já não se. Natália, a gente vai tentar te ligar de novo. Tá travando muito. De repente, só com áudio pode ser que seja mais fácil. Está travando muito a tua imagem e o áudio está ficando falhado. A gente vai ligar para você de novo. Pode ser isso? E, Natália, a gente vai tentar restabelecer o contato. Enquanto isso, o Tiago vai adiantando a apresentação dele. Pode ser, Tiago? Ok. Bom, pessoal, eu sou o Thiago Ayub. Obrigado por todos terem vindos. Falar desse assunto, para mim, é algo muito importante. Fizemos uma troca aqui para poder restabelecer o contato com a Natália, que está nos Estados Unidos. Não pôde estar aqui presencialmente conosco, mas está intelectualmente, com todos os pensamentos, nos ouvindo e fará a participação dela logo em breve. Bom, eu sou o CTO da UPX, então estou aqui representando o setor empresarial. A empresa para que eu trabalho, ela faz mitigação de ataques de DDoS, opera uma CDN e oferece trânsito IP na internet mundialmente. Mas eu entrei nesse assunto limite de franquia não inicialmente uma questão profissional, foi uma questão pessoal. Quando eu comecei a me manifestar publicamente, a empresa falou, não, nós te damos o apoio e concordamos com a pauta que você está colocando. Então, eu não estou aqui falando em nome de um meu empregador, mas o meu empregador endossa as colocações que eu vou fazer aqui. Bom, então, por que eu entrei nesse debate? Quando chegou a notícia através da imprensa especializada, eu estou reconhecendo alguns rostos aqui da imprensa que fizeram essa cobertura, do limite de franquia muito pequeno, como o Zanata fez no retrospecto, eu fiquei primeiro impressionado e fiquei na expectativa de que alguém da minha tribo de técnicos, alguém do chão de fábrica da internet, pudesse falar que isso está errado, que isso não há embasamento técnico para a franquia, e uma série de pensamentos que eu tive logo de cara quando li a notícia, que para mim seria fácil justificar que não é adequado o limite de franquia. O tempo passou, as semanas passaram e não vi nenhuma manifestação, pelo contrário. As manifestações que eu vi de algumas pessoas que trabalham na área faziam muito uso do senso comum, de como elas imaginam que a internet funciona, dando alguns perdões, por exemplo, para a internet móvel, e algumas pessoas falando muito em satélite. Eu comecei a ver que, pelo senso comum, a gente não ia conseguir avançar nessa discussão. E como eu sou, como eu disse, do chão de fábrica da internet, a colaboração que eu tenho a fazer é falar como a internet funciona e como o limite de franquias, do ponto de vista técnico, faz sentido ou não na internet. Então, a forma que eu encontrei foi na própria internet. Eu fiz um canal no YouTube com o nome nada presunçoso de Eu Faço a Internet Funcionar. E eu coloquei o eu na frente para deixar claro que são pessoas que fazem a internet funcionar, como eu, como muitas que estão sentadas aí na plateia, como muitas que estão aqui nesse evento. E não grandes empresas multibilionárias. Afastar essa ideia de que fazer a internet funcionar é algo para poucas empresas monopolistas ou oligopolistas, e sim, as pessoas são capazes de fazer a internet funcionar, e eu sou um ser humano que faz isso. E eu publiquei um vídeo titulado Franquia de Tráfego na Banda Larga, faz sentido? E eu coloquei uma duração lá de 20 minutos, convido todos a vocês a acessarem e assistirem um vídeo, que eu não vou recapitular todos os argumentos aqui. Então, de forma bem mastigada e pensando muito em legisladores, operadores do direito, para poder entender os argumentos técnicos que eu estava lançando. Então, não fugi de aspectos técnicos, mas não virou um tecnês incompreensível. E comecei, então, a ser chamado para conversas como essa, e vim reiterando esses meus argumentos, e, para o meu espanto, o presidente, então, da época da Anatel, falou que os dias com a internet ilimitada estavam com os dias contados, e isso, para mim, foi chocante, porque a internet nunca foi ilimitada. Nunca na história da internet ela foi ilimitada, ela sempre tem um limite, que é a velocidade máxima que a gente contrata. Então, essa ideia de ilimitado, que
é impossível prover um serviço ilimitado, para mim ela é absurda. Todo mundo tem um limite. Vocês em casa não conseguem baixar vídeos a 1 gigabit por segundo, porque é um limite no que vocês têm de conexão em casa. Então, num ato quase que de desespero, o que eu fiz? Eu lancei um desafio técnico. Eu publiquei um vídeo na internet desafiando qualquer outro técnico que trabalhe com a internet a provar que o meu argumento de que o limite de franquia é tecnicamente justificável está errado. E você na internet pedir para que alguém prove que você está errado, tem gente tentando provar que a Terra é plana, né? E, seguindo na minha linha de espantos, ninguém. Eu não recebi nenhuma manifestação, até muito pouco recentemente. Então, isso me deu um conforto de que, ok, o que eu estou falando está ressoando. E, seguindo nesse debate, num dos eventos feitos pelo NIC-BR, que é o GTER, o Grupo de Trabalho de Engenharia de Redes, houve um painel também sobre limite de franquia e havia um representante da Sinditele Brasil, que foi convidado oficialmente a participar na mesa, e seria um debate técnico. Eu falo os meus argumentos, ele fala os argumentos, réplica, tréplica, a gente chegaria a algum entendimento. Ele não foi. E aí muita gente ficou de brincadeira, dizendo que eu teria ganho por WO. E isso começou a me incomodar, porque eu quero ouvir o outro lado, eu quero transformar isso numa conversa, eu quero colocar os argumentos na mesa, os meus e os deles, a gente chegar no entendimento que vai que eu esteja errado, muito embora imagine que não, mas vai que eu esteja errado. O outro lado poderia me convencer. Então, mais que esses debates e esse histórico do vídeo, de como eu fui me engajando nessa história, a questão principal que eu falei, não estou falando tanto em nome do meu empregador, muito embora ele me apoie nessa pauta, é porque o entendimento que eu tenho que a internet é a maior obra coletiva da humanidade. Nada é maior do que a internet. O sistema financeiro não é maior do que a internet. Não tem tantas pessoas, empresas, patentes, o esforço intelectual que a gente despende nessa obra internet, nenhuma outra é igual. As pirâmides do Egito certamente não, o sistema aeroportuário não, a marinha mercante não. Nada é maior do que a internet. No mundo inteiro, a gente não consegue chegar no consenso sobre qual idioma que a gente conversa. Os padrões de tomada são diferentes. O nosso é muito bom, eu defendo o padrão brasileiro de tomada. Tá? Nosso padrão é bom, o que é ruim é conviver com padrões diferentes, eu concordo que isso é horrível. Mas a internet é a mesma no mundo inteiro. O IPv4, o IPv6, o protocolo BGP, o sistema de DNS é o mesmo no mundo todo. Então, essa conquista mundial contemporânea precisa ser, primeiro, celebrada e precisa ser muito bem cuidada. Então, quando se fala em limite de franquia, quando se fala em zero rating, quando se fala em neutralidade da rede, essas questões são muito sensíveis e precisam ser muito escrutinizadas, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Bom, então, quais são os argumentos que eu, com muita tranquilidade, mesmo desafiando o mundo por onde correm terraplanistas e ninguém veio me contrariar, por que eu afirmo com tranquilidade que não existem motivos técnicos que justifiquem o limite na banda larga fixa? Primeiro, dessas respostas que eu falei que vieram tardiamente, uma delas foi da Brint. Eu queria agradecer a Brint por ter redigido o documento. De fato, foi uma das poucas organizações, junto com a Abraçat, que se manifestaram tentando fazer um discurso técnico com o assunto, e é bom a gente falar de técnico para técnico, não articular no senso comum, nesse assunto tão precioso para mim, e a colaboração que eu tenho para fazer, eu acho que os operadores do direito, o sistema de defesa do consumidor está muito bem articulado nesse assunto. Então, os argumentos que a Brint traz, e a Abraçat também trazem, primeiro essa ideia de que não é possível você fornecer de forma ilimitada algo que é limitado. A infraestrutura da internet é algo limitado e finito. Ok, estou de acordo. Mas eles dizem que, sem as franquias, seria uma condição ilimitada que seria insustentável. E aí o documento da Abraçat, Associação Brasileira de Operadores de Satélite, e a Brint, que, perdão por não ter nominado, ela reúne pequenos e médios provedores, é uma organização muito importante, e pequenos e médios provedores é onde está a qualidade da internet brasileira, mais para frente eu vou falar sobre isso. Eles comparam a internet sem franquia como um restaurante de sistema de refil, em que o cliente poderia beber de forma infinita o refrigerante lá desse restaurante. E aí me preocupa no seguinte: primeiro, lembra que eu comecei a me manifestar incomodado sobre os argumentos de senso comum. E metáforas como essa, para mim, ainda continuam navegando no senso comum, no retórico, né? Eu queria pedir para todos, meus pares aqui no painel e todos vocês, quando forem conversar conosco, de muito cuidado com metáforas. Metáforas são muito complicadas. Tão complicadas, por exemplo, recentemente eu descobri que quando um livro de biologia fala que o coração é uma bomba que bombeia o sangue, alguns alunos interpretam bomba que faz boom, que explode.
porque os alunos estão mais acostumados com bombas que explodem do que bombas hidráulicas. Então, qualquer metáfora comparando a internet com energia elétrica, com água encanada, com gás encanado, alguns aspectos vão casar e serão pertinentes, e muitos outros aspectos não serão pertinentes e a metáfora não caixa. E ambos os documentos que eu estou citando da Brinch e Abraçat fazem metáforas que naquele argumento encaixa muito bem, mas se a pessoa pegar aquela metáfora e aplicar para o todo, que é o risco que legisladores fazem, que operadores do direito fazem, aquilo não se caixa. Ele pode usar isso ao favor dele, se ele estiver sendo um ato de má-fé, mas pode ser um deslize argumentativo, que eu acho que foi o caso. Não vejo má-fé em ambos os documentos. Então, feito o pedido de cuidado com as metáforas, elas são escorregadias, o que eu vou tentar fazer aqui é listar esses argumentos técnicos, sem os principais, na minha opinião, sem tentar fazer tanto uso dessas metáforas perigosas. Preciso também elogiar de novo o texto da Brinch, nessa questão dos argumentos, que ele explica muito bem o que é a internet banda larga de verdade. Por mais que a gente chame a empresa de provedor de acesso à internet, essa empresa não possui consigo a internet. Um provedor ele só consegue permitir que um cliente fale com outro cliente dele. Então, você só conseguiria fazer videochamadas ou jogar online com pessoas que assinam o mesmo provedor que você. Como é que, então, a internet, o interrede se dá? Existe uma outra categoria de empresa, que é a empresa de trânsito IP, de quem o provedor compra no atacado o acesso à internet e revende para nós no varejo. Essa compra no atacado é feita por megabits por segundo, por velocidade, por banda, não por franquia. Então, se o que o provedor compra no atacado para nos revender no varejo é somente por banda, onde entra a franquia nessa história? Se ele compra uma capacidade de 1 gigabit por segundo, 1000 megabits por segundo, essa velocidade entrega 24 horas por dia, 7 dias a semana, 30 dias no mês. Se o provedor vende também baseado em velocidade, que são os planos que nós temos, onde se justifica, onde encaixa a franquia? Então, se ele mantiver uma proporção razoável do que ele comprou e do que ele está revendendo, não haverá o tal gargalo, não haverá a tal escassez que eles tanto alegam. E ainda assim, nesse argumento da banda e da escassez, que na minha visão é uma escassez artificial, a gente pode encontrar dois possíveis lugares onde teria um gargalo na internet. Seria nessa capacidade que o provedor compra um atacado para revender no varejo, ou seria na rede interna do provedor. Se estamos falando do gargalo no que ele compra, ou seja, ele está comprando menos e revendendo mais, ele cometeu um erro comercial, ele vendeu o que ele não tem, né? Então, não acho que a sociedade tem que ser punida, nós, usuários, temos que ser punidos por um erro comercial que esse provedor cometeu. Mas, ainda assim, cada vez menos o provedor precisa dessa banda que ele compra do trânsito IP e cada vez mais ele pode lançar de outros recursos. O texto da Abraçat cita muito bem, para minha felicidade, o Netflix e o Facebook como fontes de aumento do tráfego na internet. E para justificar que esse aumento quase que exponencial do tráfego justifica um gargalo, um entupimento, algo nesse sentido. Só que o Facebook, Google, Netflix são alguns de várias empresas, inclusive a qual eu trabalho, que elas oferecem algo chamado CDN. O que é a CDN? Dentro do termo CDN, existe um termo mais apropriado que a gente chama de Edge. Essas empresas oferecem gratuitamente para os provedores os servidores para que sejam instalados dentro dos provedores que já tenham conteúdo. Então, quando você assiste um seriado no Netflix, muito provavelmente esse vídeo do seriado já está dentro do provedor, não veio via internet. O Netflix manda o equipamento com os discos rígidos, com os SSDs, com a memória RAM, com toda a capacidade. E de madrugada o Netflix envia, quando tem um baixo consumo, ele envia para esse servidor previamente os vídeos que ele, no algoritmo dele, sabe que aquela população, aqueles usuários vão assistir. Então, quando tem um lançamento de Stranger Things segunda temporada, antecipadamente, todos os provedores que têm esse equipamento receberam os vídeos antecipadamente de madrugada, e quando houve o lançamento, não houve um consumo, uma explosão no consumo de internet. Então, culpar o streaming de vídeo, as redes sociais, por um atual aumento, explosão do consumo, é injustificado, não pode ser utilizado como argumento para limite de franquia. Ainda assim, como eu falei, aquilo que não está nesse conteúdo está no resto da internet, não está nessas CDNs, o provedor tem que comprar acesso no atacado e revender no varejo. Desde o início da internet comercial, nunca o preço do megabit por segundo no atacado subiu ou se manteve, ele sempre desceu. Sempre há mais tecnologia, mais fornecedores, mais competidores. A consultoria Telegraph.com tem gráficos que mostram o preço do mercado no atacado e é sempre um gráfico decrescente, nunca estável, nunca subindo. Então, mês a mês, ano a ano, o provedor, por mais que ele tenha a necessidade de comprar teoricamente mais banda para revender, mas o custo unitário é cada vez menor. Também me impressiona que nessas ofertas de franquia,
eu tô no tempo ainda, gente? Que nessas ofertas de franquia, nunca se falou o que acontece de madrugada no período de baixo consumo. Se existe um gargalo e a gente quer que os provedores monetizem e tenham um uso saudável das suas redes, por que o usuário que assistiu um vídeo às 4 da manhã tem que ser tarifado igualmente quando a rede está ociosa de um usuário que acessou às 21 horas, que é o horário de pico? Então, a falta desse tipo de modelo de negócios também, para mim, é uma evidência que a preocupação não é com congestionamento de rede. Então, esses são os principais argumentos que eu listo aqui, e no meu vídeo eu tenho uma série de outros argumentos, explico ponto a ponto, mas o que eu queria que ficasse claro é o seguinte: para o provedor, se ele tem 2 assinantes que contrataram o mesmo produto, e um fica em casa consumindo o tempo todo, e outros são como vocês, que no feriado estão aqui, quem está usando a internet de vocês em casa? Você não está paga, o modem não está ligado? Quem que está consumindo o tráfego lá? As pessoas não consomem o tempo todo, nem mesmo os heavy users, uma hora eles dormem. Então, essa ideia de que quanto mais você utiliza o link que você já contratou, mais caro fica para o provedor, não me parece ser correta. Além do CDN que eu citei, temos os pontos de troca de tráfego que proporcionam acesso a parte da internet a um baixíssimo custo para os provedores. O custo do mega no atacado sempre, historicamente, decresceu, nunca se manteve estável ou subiu. Então, não vejo nenhum desses argumentos de escassez, de uso explosivo, de que heavy users são culpados por algum tipo de gargalo. A internet na casa da gente é lenta por um defeito, não porque existe um entupimento ou congestionamento. Então, e ainda assim que fosse, o que eu queria deixar claro é o seguinte: a ampliação da capacidade de um provedor de acesso à internet é um investimento fixo, ele não é recorrente. Então, falando-se de rede interna do provedor, se ele quer ampliar para um bairro a capacidade em 10 vezes, ele vai comprar os equipamentos, instalar esses equipamentos, e uma vez quitados, não é um custo recorrente. Então, também não faz sentido a gente recorrentemente tarifar o usuário por cada gigabyte, por cada vídeo, por cada página que ele acessou. Então, se há um gargalo, feito o investimento, e esse investimento único pode ter como fonte de custeio dele a taxa de instalação. Se você vai vender para 100 domicílios um plano de 100 megas, cobre uma taxa de instalação que permitirá você comprar os equipamentos para atender 100 domicílios com 100 megas. Então, uma vez pago, uma vez instalado, por que esse taxímetro gira a cada site aberto, a cada minuto de ligação no Skype? Então, eu não vejo que faz sentido. E, por fim, a parte perversa na minha avaliação técnica, que eu impor o limite de franquia na banda larga fixa imporia, é o florescimento do zero rating para a banda larga fixa. E o zero rating, vejo com muito medo algumas pessoas tentando dar algum apego, ter algumas peças de afeição a ele, porque eu vejo o zero rating como a síndrome de Estocolmo da internet. Você passa a gostar de uma empresa, de um fornecedor que está tornando você refém de uma solução ou de um produto. É muito ruim para a internet brasileira, para a internet mundial, a perpetuação do zero rating. Por mais que pareça vantajoso utilizar um serviço que a gente, entre aspas, não está pagando, quando a gente não paga, é porque você não contratou um produto, o produto é você. Então, para que a gente tenha um ambiente próspero na internet, principalmente brasileira, para inovações e novos negócios, é importante que o zero rating seja controlado, talvez até proibido. E no ambiente de limite de franquia também proibida, não vejo que haja espaço para um zero rating, então a gente salva a nossa internet de uma síndrome de Estocolmo. Das minhas anotações, acho que é isso. Eu queria passar a palavra para a Natália. Natália, você... agora o vídeo está bem melhor. Sim, eu preciso passar para o Luciano, só um instante. Não, só um minutinho, Natália, porque você falou sobre a importância do Sindtele Brasil se pronunciar. Eu queria dizer que a gente fez uma matéria com o Rafael falando sobre exatamente a questão da escassez artificial e logo em seguida eu recebi uma visita do Sindtele Brasil. Como eu não sei nada técnico, eu perguntei o que uma consumidora perguntaria. Primeiro, a gente está falando que tem um congestionamento na rede. Então, quando que esse tráfego para? Porque se tem muita gente, você sabe quando vai parar. É fácil você falar isso, por exemplo, no Rio ou em São Paulo. Não me responderam. Se tiver franquia, vai baratear. Quanto vai baratear? Vai baratear para quem? Aí tem a questão da água, né? Se você, num condomínio, você não tem o seu próprio hidrômetro, você pode deixar a sua torneira ligada. Então, se você sabe qual é o IP em que a torneira está ligada, por que você não faz alguma ação naquele IP? E aí eu fiz todas essas perguntas, mas não tive nenhuma resposta. Aí não tenho nenhum conhecimento técnico, mas a gente está sempre discutindo pelo lado do consumidor e sempre ouvindo o fornecedor. Isso é
é uma primazia da defesa do consumidor. Então, se tivesse algum argumento, a gente faria uma outra matéria e dizia, olha, o que a gente falou está em parte errado. Mas, sem essas respostas, não tem lead. Vai lá, Natália. Natália, você também me dá uma parte? Eu queria renovar meu desafio. Eu desafio qualquer técnico na área a demonstrar com argumentos técnicos que esses argumentos que eu utilizei aqui e no meu vídeo estão errados. Adoraria que alguém trouxesse números, gráficos, estatísticas. Eu, por exemplo, opero um backbone de capacidade de abrangência internacional e no meu celular tem um gráfico tempo real. Posso mostrar que eu não tenho congestionamento. Onde está o congestionamento? Abram os números. Vamos sair muito da retórica e vamos partir para o argumento técnico. Então, o desafio está aberto. Adoraria receber vídeos, respostas. Me procurem nas redes sociais. O desafio está renovado. Estou aguardando a resposta de vocês. Obrigado. Natália, a bola está com você. Agora vai. Boa tarde para todos de novo aqui. Então, uma vez mais, não sei exatamente o que vocês conseguiram ouvir ou não. E muito obrigada, Ayub e Zanata, pelo convite. É uma honra. É muito legal ter pessoas que entendem tecnicamente nos painéis, uma conferência sempre. Então, acho também por isso uma honra. A gente está falando aqui de banda larga fixa, né? Então, acho que só a gente misturar o zero rating, as discussões são geralmente relacionadas à banda larga em fio móvel. Mas, pela fala do Ayub, eu acho que a gente concorda com certeza pelo menos duas coisas. Que a importância da internet é inestimável, né? Então, isso torna toda essa discussão diferente justamente por isso. E também que as metáforas que foram usadas pela Brint e Abraçade não foram muito felizes. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar também um pouquinho sobre se a gente deve ou não alterar o Marco Civil, por que esse assunto ficou tão polêmico, né? Por que isso é um problema, e também um pouco sobre essa questão das franquias, e se é a mesma coisa nos grandes provedores ou pequenos e médios. Então, primeiro ponto, será que a gente deve mudar o Marco Civil? Não tenho resposta, mas será que não tem nenhum perigo em começar a mudar esse arcabouço que já é sólido que a gente tem? Então, primeiro ponto que queria colocar em pauta. Segundo é que se a gente tivesse internet com uma penetração boa em todo o país, se a gente tivesse preços que não fossem tão altos, né? Assim, tem muita gente que fala, não, está dentro do padrão estabelecido pela UIT de 5%, mas continua sendo uma internet cara. E a gente sabe muito bem que, embora a Anatel tenha estabelecido os limites de velocidade, né, a taxa de transmissão de 80% na média e a 40% na transmissão instantânea, muitas vezes isso não é cumprido, né? Inclusive, dados da Proteste, a Proteste fala que em 2007 a banda larga fixa foi entregue apenas 65% da meta de qualidade estabelecida para a internet brasileira. Então, assim, independente da gente tomar algum lado, se deve ou não, a gente tem que falar um pouco por que esse assunto é tão quente, né? Porque se a gente tivesse uma internet boa, estabelecida em todo o país, com preços acessíveis, talvez a gente poderia só deixar o mercado operar sem grandes intervenções, né? E a regulação, ela existe já, então não é que a gente está numa terra sem lei, mas até que ponto a gente deve alterar isso ou não. Acho que um ponto importante também é que a desagregação do enlace local, que é as empresas possibilitarem que as empresas médias e pequenas usem a rede, isso é relativamente recente no Brasil. Então, o unbundling, né, que se chama na regulação, ela
talvez tivesse tudo isso, todas essas regras tivessem feitas muitos anos atrás, a gente teria ainda mais diversidade e mais penetração de banda larga. Então, por causa dessa desagregação, as regras em relação à desagregação são relativamente recentes, e isso é uma das questões que, embora não tenha sido colocadas ainda, acho que vale a pena falar. E as operadoras, principalmente as grandes, elas estão com medo das OTTs, né? Porque os mercados estão mudando, e se não fossem, um lado, as OTTs trazem demanda, e por isso mesmo as pessoas querem contratar a internet, mas por outro, muitas vezes concorre, de certa forma, com produtos oferecidos. E uma coisa que eu acho que a gente vai concordar todos na mesa em relação a tudo isso é que ninguém nesse painel provavelmente vai acreditar que aumentar simplesmente o lucro de forma unilateral sem oferecer nenhuma contrapartida, né, manter o mesmo preço, de repente acabar com a franquia, isso não é razoável e realmente é impossível justificar, né? Mas aí, vamos lá, será que então a gente pode colocar tudo no mesmo bolo, né? Todo tipo de franquia? O que é banda larga fixa, né? A gente tem vem a cabeça, será que é só fibra? Será que é só... Não, são vários tipos de tecnologia, né? Então, a gente tem a linha de escada, DSL, que a maior parte no Brasil é DSL e cabo, né? Cabo e DSL são tecnologias diferentes. Fibra ótica oferece velocidade e capacidade maior, mas tem uma percentagem muito menor no Brasil ainda, né? E o acesso sem fio fixo, né? Que isso também as pessoas confundem às vezes o que é o uso móvel ou nomádico, né? Isso você pode ter o acesso que ele é uma mistura de fixo e sem fio ao mesmo tempo, né? Por isso que as pessoas confundem. Então, essas diferentes tecnologias, elas têm diferentes capacidades, né? Então, a gente não pode esquecer isso. E também, a gente já tem, em áreas rurais, por exemplo, a minha questão maior é se os pequenos e médios devem ter o mesmo tratamento das grandes operadoras, né? Porque as grandes operadoras têm 85% do total das conexões, mas a gente também tem um papel muito importante dos pequenos e médios provedores em capilarizar esse acesso, que é prover acesso para áreas em que as grandes operadoras ou não operam, ou não têm interesse, né? E eu estava, por exemplo, recentemente na cidade de Cunha, no interior de São Paulo, que é uma cidade, inclusive, que está ficando cada vez mais turística. E mesmo assim, na área rural, só tem uma opção, né, de acesso. E é um acesso que já tem franquia de dados, né? Então, eu me pergunto o seguinte, esse acesso é muito caro, né? Eu fiz uns cálculos, era em mais ou menos 10 a 15% da renda daquela família mensal, que eu estava usando o acesso dessa família e fiquei perguntando quanto custava. Mas será que é melhor não ter esse acesso? Então, eu prefiro que esse acesso esteja com dados, com uma franquia de dados, e que ele exista do que não exista, porque é difícil estabelecer essa proibição no curto prazo se realmente a gente sequer tem internet em muitas dessas áreas rurais, né? Até pouco tempo eles sequer tinham esse acesso. Então, esse é um dos pontos que eu queria levantar. As metáforas que foram usadas pelos documentos da Abrint e Abraçat, que o Ayub fez referência, então, a Abrint e a Abraçat são instituições que tentaram explicar por que esses pequenos e médios provedores não merecem a franquia, né? Essa regra absoluta em relação a franquia.
Eu acho que eles têm muito mérito nesses documentos. A questão é que eles não foram exatamente bem escritos como deveriam, porque as metáforas são terríveis, né, usadas. Então, por exemplo, eles comparam a franquia do cartão de crédito, o falando paralelo ao cartão de crédito, né? Não são coisas completamente distintas, porque o cartão de crédito, para começar, que eu tenho milhares de bancos para dar crédito, não para todo mundo, claro, mas no geral você tem muito mais opções. É um bem que o acesso ao crédito é completamente diferente. Não é um bem rival, né, que se chama, porque a questão da internet é se o uso daquele bem por mais de uma pessoa vai causar ou não a tragédia dos comuns, né? Então, isso não acontece no cartão de crédito, mas pode acontecer na internet. Ou causar que a velocidade seja diminuída ou que você tenha menos dados, né? Então acho que eles fizeram um bom trabalho em colocar o posicionamento, mas poderia estar mais claro e as metáforas poderiam ter sido melhor escolhidas. De todos os modos, como eu estou de tempo, eu perdi os cálculos. Então, a gente tem que comparar as coisas certas, né? A gente não pode fazer comparações indevidas, senão todos esses documentos podem cair por terra, caso eles não sejam apropriadas, as comparações, as metáforas. Só, enfim, concluindo rapidamente, não tenho respostas para tudo, mas, no geral, eu acho que a gente, assim, jamais deve possibilitar que as empresas unilateralmente mudem, estabeleçam franquias de dados sem dar qualquer contrapartida para o usuário, né? Isso está fora de questão. Isso pode acontecer, né? Não quer dizer que não pode acontecer. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, mas... E, assim, já existem estudos, acho que foi o Lucas, se não me engano, comentou sobre impacto, né? Já existem estudos nos Estados Unidos, por exemplo, falando que, sim, se você tem uma restrição em relação à franquia de dados, as pessoas vão começar a usar menos a internet. E isso isso tem um efeito negativo no geral, né? Isso principalmente no médio e longo prazo, a gente não sabe exatamente que impacto tem, mas já tem alguns estudos falando sobre isso, de coibir essa demanda. E pode ter impacto para a educação, para várias coisas, e o desenvolvimento de várias tecnologias que estão por vir também. Mas, nos casos, mas, de todo modo, eu acho difícil falar sobre uma regra que seja aplicada tanto para as grandes operadoras quanto para as médias e pequenas, porque isso, a gente tem uma das coisas mais interessantes no Brasil sobre o ecossistema no geral, é que a gente tem realmente muitos médios e pequenos provedores, mais do que em outros países, né? A gente tem vários médios e pequenos e eles são bastante importantes na capilaridade da banda larga. Então, talvez, especialmente no curto prazo, não seja a melhor ideia a gente fazer essa proibição tão estrita. Natália, para encerrar, você está ligada numa banda larga fixa aí, você tem franquia, qual é a qualidade, você tem garantia da velocidade que você contrata, é um custo alto, é um custo baixo, acessível a todos, como é que é aí? Olha, aqui nos Estados Unidos o custo também é alto e ela também falha. Então, não sei. E aqui, vários planos de banda larga fixa têm limite de franquia. Então, isso é uma coisa que também é debatida aqui. E é isso, conforme o Zanata tinha mencionado,
gente tem que conversar bastante sobre também as demais ferramentas de promover esse ecossistema que a gente não está usando, né? Desde FUST, que é discutido há milênios e nada muito muda, até como incentivar esses pequenos e médios provedores, e, enfim, todo o conjunto de instrumentos de política pública e regulação, e não necessariamente uma proibição, que pode impactar principalmente esses pequenos e médios provedores. Natália, você fica com a gente para o debate? A gente vai começar agora uma conversa aqui. Você pode participar? Eu não ouvi o que você falou. Desculpa. A gente vai começar agora perguntas, debate. Você pode ficar aí com a gente? Eu tenho um compromisso agora, mas fico à disposição por e-mail. Meu e-mail é natalia@fodet.com. Tá ótimo. Obrigada, Natália, pela sua participação. Obrigada a você. Perdão pelo internet que caiu e voltou 2, 3 vezes. Obrigada a todos. Beijo, Natália. Obrigada. Gente, aproveitando o que a Natália falou, ou seja, não existe um modelo ainda que a gente considere ideal. Mas a gente falando que a gente tem uma população com uma renda média de R$700, né, se a gente pensar aí, ou você pagar pela internet 10%, 15% da sua renda média, e a gente está pensando aqui com franquia, que estava sendo sugerida de 10%, quando se sabe, segundo o próprio Cidtele Brasil, que 90% usa 100 gigabytes, isso não pode tornar esse ambiente menos democrático? Qual o risco que a gente tem nesse sentido? E pode ser usada essa justificativa de melhorar a qualidade através da franquia? Por que todos esses outros critérios que podem ser usados, né, de rentabilizar a internet, e a gente só está discutindo franquia? Por que esse foco é tão grande na franquia? Estou fazendo uma série de perguntas aqui, mas é porque são coisas que eu fiquei pensando ao longo da nossa conversa. E o risco, né, a gente fala de zero rating, que parece uma coisa legal quando a gente está usando a internet, você usar a rede social e não comer a sua banda ali. Mas qual o risco que a gente tem de reduzir a neutralidade da rede, que foi uma coisa tão batalhada para a gente garantir isso no Marco Civil nesse momento? Vamos abrir, eu peço que vocês façam no microfone. Vamos sim. Só passar essa rodada e vocês... Você quer que eu faça a pergunta agora? Pode ser? Pode. Bom, eu sou Eduardo Parajo, eu sou presidente da Abranet e também faço parte do comitê gestor da internet e na vaga de provedores de acesso e conteúdo. Bastante interessante o tema e bastante empolgante a discussão, porque realmente a gente vê vários aspectos. Mas aí, completando até as suas perguntas, eu acho que uma pergunta que cabe bem agora é o seguinte: existem contratos já firmados entre provedores e usuários finais que constam franquia. Então, não é uma implementação que o usuário não sabia. Não estou defendendo A, B, C ou D aqui, só estou posto a questão na mesa. A gente pode discutir que talvez a quantidade prevista de tráfego dessa franquia é pouca, é muita, é nada ou insignificante. Mas, de fato, existe um contrato, foi assinado no modelo de adesão com as empresas, e lá já estava previsto que, de repente, a empresa não exerceu aquele direito, né? Mas estava lá previsto. No princípio, muitas dessas questões estavam associadas à questão de heavy users, né, de utilização grande aí do processo. Depois isso teve uma evolução. Eu estou fazendo um compilado de informações que eu tenho, tanto dos associados da Abranet, quanto de outras associações e tudo mais de provedores. Tenho minha opinião pessoal, não vou dizer minha opinião pessoal, mas só estou colocando detalhes para vocês avaliarem. Depois disso, surgiu um efeito no Brasil, que é o compartilhamento da conexão fixa, né? E aí surgiu uma expressão engraçada, interessante, chamada gato-net. Então, o cara comprava lá o acesso e tal. Então, está lá a franquia no contrato, está prevista no contrato, algum executou, outro não executou, algum fez e tal.
como que vocês estão vendo essa questão? Porque quando a gente fala de um contrato novo, onde não existia aquela opção, até o momento, de repente vem um novo modelo de negócio, um exemplo, e aí se apresenta um contrato novo. Mas como que a gente vai tratar os contratos que já existem, que foram assinados, que tinham conhecimento da franquia, e como isso vai se dar? O usuário já tinha conhecimento do contrato. Aí, o outro aspecto que eu acho que seria relevante também a gente comentar é o seguinte: eu não vou entrar muito na discussão com o Thiago, que é um cara extremamente técnico, mas uma preocupação que eu vejo dos provedores em geral é a questão do modelo de negócio. O ponto que nós estamos discutindo aqui não é se a fibra ótica tem capacidade de passar 1 giga, 1 mega ou 1 terabit. É a mesma fibra ótica. Mas a questão é o modelo de negócio que foi criado em cima de um plano de custos, certo? Para fazer esse negócio, para chegar num preço final para o usuário. E, por exemplo, a questão que nos preocupa, em geral, o setor e tudo mais, é a questão que quando a gente vê um projeto de lei que proíbe modelos de negócio, é uma coisa difícil. Então, eu queria agregar as suas perguntas, que eu acho que são muito pertinentes, e acho que é importante a gente ter essa visão de todos os lados da moeda, para que a gente possa ver, porque existe uma proibição agora para as grandes operadoras, em princípio, de uma cautelar dada para a Anatel, que não é permitido aplicar a franquia, então está suspenso. Porém, existem contratos válidos que foram assinados, que foram feitos desta forma. Como vai se dar esse processo? E eu acho que a gente tem que partir, não para um comentário final, eu acho que nós temos que partir para o entendimento de como a coisa foi feita e como ela foi pensada. Eu tenho particularidades com N comentários que foram feitos na mesa, mas eu acho que, assim, se a gente não olhar o horizonte, e não estou dizendo aqui que é só um problema de pequeno e médio, pode ser um problema de grande também. Se a gente não olhar no horizonte, eu acho que a gente pode ter problema. E eu acho que o grande poder, na minha opinião, está na mão do usuário. Por exemplo, pode ser que em determinadas regiões ele tenha dificuldades de ter acesso a mais de um provedor. Mas hoje, com certeza, em várias regiões do país, ele tem acesso a vários provedores. E com certeza ele vai encontrar um que faça a franquia e ele pode encontrar outro que não faça, e a escolha dele. Então, eu acho que a gente tem que ter vários ingredientes na mesa para que a gente possa avaliar os aspectos em geral. Obrigado, era essa a contribuição. Acho que isso tem que ficar para os advogados primeiro, né, Thiago? Falar contrato, você quer juntar as perguntas? Você acha que... Bom, boa tarde. Meu nome é Luana, eu sou do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, faço doutorado aqui na ECO com o Marcos Dantas, mas, na verdade, conheço pouco o debate sobre internet. Eu estou me inteirando, é o primeiro fórum da internet que eu participo. É uma pena a Natália não poder ter participado, porque ela não consegui participar das respostas, porque ela foi a única que colocou um elemento diferente, talvez, que é a possibilidade, ou admitir a possibilidade do uso da franquia, pensando, acho que com uma preocupação pertinente com os pequenos e médios provedores. Mas aí a pergunta que eu faço é, se não usaram a franquia até hoje, é de fato necessário para a sobrevivência desses pequenos e médios provedores que haja esse modelo de negócio como possibilidade? Então, essa é a primeira pergunta que eu faria. A segunda questão que me surge, a partir da pergunta anterior, é sobre um projeto de lei que pode restringir modelos de negócio. Ora, me parece que se há um modelo de negócio que, de alguma maneira, pode confrontar o interesse público ou de alguma maneira, ser prejudicial ao interesse coletivo, público, à circulação, sim, eu acho que um projeto de lei deve cumprir o papel de regular no sentido de favorecer o público frente a uma contradição com interesses privados. Acho mais, para garantir acesso à internet nos locais onde não chega, é regulamentação da Anatel que obrigue as empresas a levar a internet até onde ela ainda não está chegando. Certo? E aí, se o argumento é econômico, que precisa de um novo modelo de negócio para que ele seja sustentável, então, ao invés dos dados técnicos que o Thiago pede sobre o quão congestionado está a rede, podemos debater qual que é mesmo o nível de lucratividade desses grandes provedores, que inclusive para os grandes pode ser uma questão. Qual é, então,
a prestação de contas desses provedores, se está, de fato, sendo inviabilizado o negócio para você precisar de um novo modelo de negócio que pode contrariar o interesse público. Então, vamos debater, se não com dados técnicos, com dados econômicos, qual é mesmo esse grande congestionamento econômico que exige um novo modelo de negócio. Bom, eu sou a Poli, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Eu trabalho em pequeno provedor de internet há 6 anos. Ontem, eu estava na Câmara que tratou de inclusão digital. Eu gostaria muito que tu tivesse participado também, Thiago, porque um monte de coisa que tu falou, eu não só concordo, como vivo na prática. Então, eu seria a pessoa que assinaria embaixo e dizer, é isso aí mesmo, que é o que eu estou fazendo aqui. Para a gente ver isso aí. Eu escutei o pessoal da Brint conversar também e falar e apresentar vários contrapontos que, conforme eu ia escutando, eu ia pensando assim, não. Porque, assim, muitas coisas que tu falou é o que acontece realmente. O pequeno provedor está tendo muito mais acesso. Tem PTT, os CDNs, as opções estão sendo criadas e, tecnicamente, tem como um provedor se manter economicamente sem franquia. Sim. A afirmação que eu escutei ontem, que a minha reação foi não, foi... Tipo, a afirmação foi, não é possível um provedor sobreviver sem franquia. O provedor sobrevive. Eu trabalho em um provedor que não trabalha com franquia, que sobrevive. Então, a questão que o Lucas tinha levantado, se é questão técnica ou se é econômica, cada parte do debate vai ter o seu viés. Se a minha intenção é defender uma parte, eu vou usar a técnica, se for a econômica, eu vou usar a econômica. Né? Hoje a gente tem uma mesa onde está todo mundo defendendo o não uso da franquia. Né? Ontem a gente tinha a reunião da Câmara, que tinha as duas partes. Então, realmente, teve essa réplica e tréplica, não com tanto tempo para a discussão continuar como deveria, quem sabe, né? Mas a questão dessa parte técnica, a gente não escuta o contraponto realmente. Eu escuto sempre a mesma conversa. Porque... a banda que está com gargalo, não sei o quê. Como pequeno provedor, a realidade que a gente tem hoje, durante o dia tu tem um escopo de clientes, durante a noite tu tem outro escopo de clientes. O cliente que usa a internet durante o dia é a empresa que paga um pouco mais pela internet, que sustenta praticamente a rede inteira, que não é o mesmo que está usando a banda que o consumidor vai usar durante a noite, que é quem está em casa, que é quem está jogando, que é quem está assistindo Netflix. Então, são vários modelos de negócio, essa pode ser a realidade do provedor que eu trabalho, enfim, não estou nem falando como provedor que trabalha, como poliana mesmo, mas tem N outras possibilidades. É questão de balanceamento de rede, que tu consegue trabalhar, otimizar a banda. Então, como a gente conseguir juntar esse viés, de, ok, a gente tem solução para não ter que usar franquia, e trabalhar, quem sabe, junto com a Abranet, com a Brint, e conversar com o pequeno provedor e encontrar uma solução equilibrada. A solução de cidade pequena é compartilhar uma fibra até um PTT para conseguir uma banda mais barata? No interior, a banda é cara, sem sombra de dúvidas. Mas, então, são vários provedores. Tu aquece o mercado, tu gera concorrência, mas tu consegue um preço melhor, tu vai ter um serviço de maior qualidade, então não vai ser uma concorrência direta que vai atrapalhar o serviço. Então, como a gente, como comunidade técnica, consegue ajudar as outras entidades que talvez não tenham esse viés contra a franquia de dados, trabalhar junto e chegar no pequeno provedor e tirar essa ideia de que não vai funcionar. O provedor tem como se manter economicamente sem franquia, sim. Você quer começar a responder? Posso só fazer uma intervenção para a gente separar uma coisa do A debate? gente tem 15 minutinhos, hein? Rapidinho. É só para deixar uma coisa aqui. Vamos lá. Eu gostaria de separar a discussão do interesse público da questão de acesso. Porque se a gente misturar isso, a gente vai trazer para o debate a questão se o serviço é um serviço público ou é um serviço privado. E aí nós vamos ficar horas aqui em cima dessa discussão. Então, assim, eu concordo com você que eu acho que existem inúmeras razões necessárias para que exista investimento público para regiões desassistidas, ou que existam contrapartidas, como já foi feito no passado, para que sejam colocados dentro de uma concessão, por exemplo, atendimentos a áreas remotas.
Só que assim, essa discussão é bem complicada porque você mistura a característica do serviço, principalmente, que é o seguinte: o serviço hoje é feito em regime privado. Ele é operado em regime privado. Algumas empresas detêm concessões de serviço público fixo comutado, que é o telefoninho. Não existe serviço público de internet hoje. Então, só para separar, eu não sou contra o que você comentou. Só que se a gente traz esse ingrediente para a mesa, aí a confusão fica maior ainda. Porque é o seguinte, o modelo hoje de negócio que eu comentei, eu não estou dizendo que eu pessoalmente sou favorável a A, B. O problema é assim, quando você faz o que nem a Poliana fez aqui, um projeto de um provedor de uma determinada região, que vai colocar X, Y, Z equipamentos, que vai ter capacidades A, B, C ou D. Quando tudo o que ele fez e colocou nesse negócio, quando eu falo do modelo de negócio, é para gerar o preço final para o usuário. É isso que ele fez. Então, quando você começa a trazer outros ingredientes, misturar algumas questões que são questões de política pública, questões de não intervenção, mas questões que o governo, por exemplo, iniciativas que o governo Eduardo, deve tocar, acho que complica. Vamos fazer todas as perguntas, então, e eles respondem todas ao mesmo tempo. Tinha uma pergunta ali atrás também, né? Mas tem mais 3 perguntas atrás. Só falando sobre a questão do modelo de negócio, bem rapidinho. Tu é de Erechim, né? Sim, eu conheço, eu sou da Internet Sul, lá do Rio Grande do Sul, e a questão do modelo de negócio, o provedor viabiliza esse acesso no interior do país hoje. Eu viajo pelo Brasil inteiro, e a iniciativa privada hoje é quem está viabilizando muito o acesso no país afora. Quando o governo leva, ele leva, mas não mantém. E o problema é manter. E a gente sabe que tudo no Brasil que depende de manutenção acaba caindo. Então, hoje, se a Poliana trabalha na Creral, e eu conheço a Creral, conversei com vocês lá, é porque alguém investiu na região. E tem mais 4 e 5 provedores, senão seria Oi e Vivo. E como é que fica uma questão de política de preço dentro de um modelo de negócio que pode ser comercial ou não? Como é que fica a questão de prática de preço? Quem quer praticar com franquia, pratica. Quem quer praticar sem franquia, pratica. É uma questão de escolha, mas eu tenho o direito de escolher se eu vou cobrar ou se eu não vou cobrar. Porque se fica por imposição, o empresário simplesmente muda de setor. O dinheiro ele tem essa característica. Se não está bom aqui, eu vou para outra área. Vou explorar água, petróleo, gasolina, qualquer coisa do gênero, entendeu? Então tem que levar em consideração esses elementos quando a gente fala de modelo de negócio, que é o que o Parágio citou aqui. E a gente às vezes esquece disso, que quem está levando, esse pessoal faz um esforço enorme, cidade de 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, com 2 mil acessos, não são 5 mil acessos, porque cada casa tem 4 pessoas acessando. E aí se for falar em 2G no interior do Rio Grande do Sul, 3G, 4G, é piada, né? Obrigado. Aqui, ó, esse rapaz de branco. Para a gente poder ouvir todo mundo, senão ninguém vai conseguir responder. Alô, boa tarde, sou o Fabrício. Minha pergunta é para você, Thiago. Parabéns pelo seu vídeo, pela sua apresentação. Resumindo muito minha pergunta, quando a gente fala das justificativas técnicas ou da análise do uso da internet na banda larga fixa e acompanhando o seu raciocínio, na verdade me faz pensar hoje na arquitetura que nós temos de banda larga móvel, que tem uma cobrança por franquia consagrada, né? Me leva a pensar se a gente não pode fazer a mesma análise também para banda larga móvel, porque nós temos poucos players, na maior parte, distribuído na maior parte do território nacional, e que, muito embora, e aí eu quero que você traga os argumentos técnicos, não vou eu trazer aqui, mas muito embora, claro, você não está todo dia no mesmo local, mas há uma série de formas de você, estatisticamente, ver como que é o uso do seu público, porque você sabe em qual célula você se conecta, em qual parte do dia. Então, já que estamos falando de modelos de negócio que são baseados em estatística, né, mesmo na banda larga fixa compartilhada, queria saber de você se você tem alguma opinião, ou até inclusive algum estudo sobre banda larga móvel, que sim, consagradamente é por franquia.
A gente pedir mais uma vez as perguntas rápidas para a gente ter tempo que eles respondam a todos. Mais alguém? Você começa então, Thiago? Bom, tentaremos aqui. Muitas perguntas maravilhosas. Obrigado a todos por todas as intervenções. E fiz aqui, enquanto vocês falavam, algumas anotações. Pode ser que eu escape de alguma coisa, mas estou hoje e amanhã no evento. Estou à disposição nas redes sociais. Me cutuquem no corredor, dou toda a atenção. Me procurem para falar sobre o assunto, se não se sentirem satisfeitos. Bom, o Parágio, muito obrigado pelas suas intervenções. Eu acho que eu anotei 4 tópicos aqui seus. Uma sobre os contratos que já prevêem a franquia, como fica, né? A segurança jurídica de um empresário que investiu, celebrou contratos, está contando com aquele investimento, como é que ele fica nessa questão. Sinceramente, não sei. Eu acho que os nossos amigos aqui, operadores do direito, vão te responder, mas como setor empresarial, o que eu posso dizer é o seguinte: o que fez esse rebuliço todo, e por isso que esse movimento todo contra a internet com franquias, é porque os grandes provedores que não praticavam e não previam contrato anunciaram que praticariam, sobretudo a Vivo, sobretudo a Oi. Então, o caldo ferveu quando houve essa mudança. O Net Virtual, que já previa isso em contrato e preguiçosamente exercia essa cláusula, não gerava tanto incômodo porque nós tínhamos a opção de ir para outros operadores. Inclusive, nos telemarketing era um argumento: o senhor vai usar o Net Virtua, mas aqui no meu Oi Velox, aqui no meu Vivo, a franquia é ilimitada. Então, isso era um argumento de venda. Tá? Então, mas a sua pergunta juridicamente é pertinente, os nossos colegas aqui irão responder muito brilhantemente. Sobre o compartilhamento do GatoNet, isso é um problema muito grave, afeta muito os pequenos e médios provedores, e deixa eu frisar, os pequenos e médios provedores são os heróis da internet. Eles levam a internet, de fato, no lombo do cavalo. Conheço provedor que tem cavalos para conseguir subir lamaçais, subir montanhas e colocar uma torre. Então, esses caras que a Abranet, a Brint representam, são verdadeiros heróis. E aí eu quero falar para vocês, pequenos e médios provedores, tem um inimigo que vocês estão errando. O inimigo não é o heavy user. O inimigo são as grandes operadoras que não permitem que vocês comprem banda no interior. Então, a olhar a franquia para combater o heavy user, ou talvez o que está o GatoNet acho que até esbarra numa questão criminal, eu não também suspeito, não tenho sobre certeza, mas como proteger como técnico a sugestão que eu tenho. A gente não pode passar um creme nos pés para curar gripe. Então, limite de franquia e GatoNet, não vejo nenhuma relação uma coisa com a outra. Existem outras formas da gente conter esse problema, como para aqueles que estejam com uma demanda estatística muito alta de uma franquia, você colocar limite de conexões TCP simultâneas para aquele assinante em sistema de rodízio. Isso pode estrangular. Na verdade, isso vai criar uma briga lá no vizinho. Minha internet não funciona, é você que vai gerar um caos nessa casa compartilhada aí. O número de conexões TCP simultâneas, ok, se isso esbarra no marco civil, acho que vale a pena abrir o debate, não TCP simultâneo, do que colocar essa ferradura em todos os cascos. Né? Então, qual que é a resposta então, do modelo de negócios? Qual é, então, se eu estou falando do ponto de vista técnico que o limite de franquia é injustificado, então qual que é o modelo de negócios viável para um provedor? O modelo de negócio viável para o provedor é comprar internet no atacado, revender no varejo, baseado em velocidade máxima. E existem 2 critérios, no geral, nos equipamentos de rede, que é o CIR e o MIR. O CIR é Committed Information Rate e o MIR é Maximum Information Rate. São parâmetros que você configura aqui, qual é a velocidade que eu vou garantir para cada cliente e qual a velocidade máxima que aquele cliente pode trafegar. Então, ele coloca, por exemplo, vamos supor que 50% da velocidade como CIR. Então, o roteador vai distribuir a velocidade garantida para todo mundo e o que ele sobrar, ele redistribui como se fosse um croupier de novo. Então, se a gente trabalhar em porcentagens na velocidade, ou seja, eu garanto que em 50% do tempo a sua velocidade máxima vai ser X, e nos raros episódios em que tiver uma escassez, eu vou entregar uma velocidade menor. Então, trabalhar com porcentagem é muito mais factível para as pessoas, ela esperar um pouco mais para assistir um vídeo, do que um taxímetro que gira a cada clique, a cada minuto de vídeo que ela assiste. Tá? Luana, franquia não chega a ser necessária para os pequenos e médios? Insisto que não. E como fazer a internet chegar onde ela não chega? No meu canal no YouTube, eu faço a internet funcionar. Existe um vídeo que eu convido vocês a assistirem, que é o Ligopólio dos SPs brasileiros. Eu explico que a internet brasileira ela é doente. Qual é a doença que ela tem? Uma doença econômica. Nós enfrentamos o problema que os pequenos e médios enfrentam muito, que é do fornecedor competidor.
O único fornecedor para os pequenos e médios provedores, que são os heróis da internet, que levam ela para a zona rural, para a zona de menor densidade, são justamente as grandes empresas que são competidoras nos centros urbanos. Então, eles fazem dumping, sim, eles fazem sabotagem técnica, sim. Eu vou compartilhar um exemplo absurdo. A Embratel, que é uma dessas grandes operadoras, que tem poder de mercado significativo, eu entrei em contato com eles, acho que em 2014, 2015, para cotar um link. E o comercial falou o seguinte: pelos próximos 3 meses não venderemos links para provedores. Porque a gente está reformando a tabela de preço. Ou seja, não existe nenhum interesse econômico dele vender para quem ele sabe que se tornará um competidor para ele. Que tipo de empresa, o comercial, eles estão jogando ping-pong por 3 meses? O que comercial faz se não pode vender? É porque não existe um interesse econômico desse grupo que ocupa todos os papéis da cadeia de acesso à internet de promover futuros competidores. Então, eu proponho nesse vídeo dois caminhos. Um por fomento, uma visão neoliberal, e um por regulação, uma visão mais estrita, que é separar os papéis da cadeia produtiva da internet. Quem é provedor não pode vender trânsito IP e não pode ser operadora. Então, se você tem uma cadeia produtiva separada, você não tem esse problema do fornecedor competidor. E a internet, boom, vai sofrer um blooming, vai sofrer um florescimento no país inteiro. Por favor, assistam meu vídeo. Como reduzir o preço da banda no atacado, que foi uma anotação, desculpa, perdi de quem que me motivou a fazer esse comentário, aumentando os competidores. Para aumentar os competidores, as operadoras que transportam o link de uma cidade para outra, elas não podem ser, esse problema do fornecedor competidor, fornecedores de banda no atacado. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, eu tenho só alguns endereços fixos. Aqui no Rio de Janeiro, eu só tenho 5 endereços que eu consigo vender banda no atacado. Porque todos os outros eu preciso da Oi. E a Oi quer me vender alguma coisa? Não responde em telefone. Já viram uma empresa que você liga para o comercial, eu quero pagar, ele não responde? É porque ela não tem interesse em que a empresa que eu trabalho floresça como competidor reduzindo os preços. Então, precisamos lutar com o problema do fornecedor competidor. Por favor, economistas, juristas, falem comigo que eu quero lutar essa luta, vou convidá-los a lutar essa luta comigo. E, por fim, a franquia na internet móvel. Quando eu comecei a fazer esse debate, outros técnicos também vieram ao meu socorro. O Rubens Kiel, a Natália, que está ali conosco, outras pessoas também participaram do livro Escassez Artificial, que o pessoal está concorrendo aí na hashtag Internet sem franquias. Eu ia falar sem fronteiras, perdão. Que também, se a internet é sem franquias, ela não tem fronteiras. Todos nós, eu percebi que cometemos uma espécie de perdão, um erro de cometer o perdão de, como envolve radiofrequência é difícil, então pode existir uma justificativa para elas. Mas eu me cansei de ter perdão. Se você pode provar, se é um estudo estatístico, número, mostra o número, mostra o gráfico. Olha assim, olha, nessa região da cidade, entupiu. Todo mundo começou a trafegar ao mesmo tempo, eu não consegui entregar mais banda, está vendo? Existe um problema. A sensação que eu tenho que as operadoras de internet móvel nesse debate estão, sabe quando o professor quer perguntar quem é que vai responder a pergunta à questão e os alunos não olham para manter contato visual? Então, na sala do debate, os operadores de internet móvel estão quietinhas, esperando que ninguém mencione nelas. Elas precisam ser provocadas, elas precisam provar que elas estão corretas em cobrar a franquia. Essa é a visão que eu tenho. Obrigado. Bom, vamos lá. Antes de responder, eu só queria fazer um comentário. Me incomoda profundamente quando eu vejo algumas matérias e textos do setor privado, quando eles dizem o IDEC, organizações como o IDEC promovem terrorismo argumentativo nesse debate. Fico muito incomodado com isso de verdade, porque eu considero, não é um argumento de nós fizemos isso, olha só, mas sem falsa modéstia, o nosso papel foi de fortalecimento democrático da discussão, e de levar a discussão e exigir as informações e promover a sofisticação do debate em todos os níveis. Então, nós fomos ao Ministério da Justiça pedir que a discussão se tornasse uma discussão de governo e que as empresas fossem notificadas. Eu fui para um debate para a Folha de São Paulo, no qual o Sintele Brasil não compareceu e não apresentou os argumentos. Eu falei sozinho com o jornalista porque não tinha debatedor. Eu fui para a audiência pública e apresentei os argumentos e exigi que eles me desmentissem e não houve isso, como o Thiago sempre faz. Por mais que nós, desde o ano passado, pregando no deserto e pedindo que tecnicamente se demonstre, não aconteceu nada no ano passado. E aí só esse ano que as entidades se mobilizaram e fizeram um trabalho de apresentar metáforas que são incabíveis. Mas, enfim, eu acho a discussão importante porque, para o IDEC, o foco é evitar a concentração do mercado. A gente tem que desconcentrar o mercado, promover a multiplicidade de atores. O IDEC defende os pequenos e os médios provedores. E eu concordo plenamente com o Thiago, são os heróis da internet brasileira. E o fato notável é que nos últimos 2 anos o crescimento mais robusto se dá entre os pequenos. Em comparação com outros países, isso não é realidade. O Brasil vive um momento muito importante
né, de crescimento e fortalecimento dos pequenos e médios, e isso tem que ser defendido com unhas e dentes. Existe uma possível solução jurídica, em termos de redação do 7.182, que é a Câmara dos Deputados fazer uma modificação no texto para que a proibição se aplique somente a empresas com posição dominante em mercado relevante. Ou seja, por que essa configuração jurídica é razoável? Porque você usa instrumentos de direito concorrencial para identificar aqueles grandes players que não conseguem demonstrar tecnicamente a necessidade da franquia e que foram os alvos dos grandes protestos do Brasil no ano passado, que é justamente as grandes empresas que têm a infraestrutura e a capacidade, queriam implementar as franquias de dados por um argumento mercadológico, por uma mudança de precificação que iria certamente aumentar os lucros, porque ia segmentar os seus clientes com capacidade de consumo e de compra, e que não se justifica. É justamente os caras que não conseguem argumentar, são as empresas que não conseguem demonstrar. E essa possível solução livra, né, os pequenos de uma possível limitação abrupta, né, que poderia ser uma primeira solução de compromisso em termos jurídicos. Uma segunda solução de compromissos, que eu acho razoável também, é determinar uma vacatio legis no texto da lei, ou seja, um texto de não aplicação do 7.182, para que haja um pacto político, de acordo com aqueles 5 elementos de política pública que nós apresentamos, que é basicamente o resultado do livro Escassez Artificial, né, que está disponível online. Eu peço que vocês leiam, comentem, refutem, discordem ou contribuam com a discussão, porque eu estou convencido, de acordo com o Tiago e com a Poliana e com outros que falaram aqui, que tecnicamente não se justifica ainda, é algo que está aberto à discussão, e que poderia haver um encaminhamento político de deixar a aplicação da legislação por um período razoável de tempo, para que houvesse esse arranjo, né, e esse compromisso de fortalecimento dos pequenos e médios, para que isso não os prejudique, né. A pergunta jurídica do Eduardo Parajo, que eu agradeço a presença aqui no painel. Como é que fica a questão jurídica de quem já tem o contrato assinado, porque, de acordo com a teoria do direito civil, existe pacta sunt servanda, então os contratos estão assinados, é lei entre as partes, você não pode ter uma modificação abrupta. Bom, certamente é algo que será judicializado, se a legislação for aprovada. Mas uma das transformações mais importantes do direito civil no século XX, que é o que o Orlando Gomes, que é um grande teórico já falecido, chamou de socialização do direito privado, que é um momento de transformação do direito brasileiro em que esse modelo tradicional do século XIX, do pacta sunt servanda, foi deixado para trás, e a própria teoria jurídica reconhece esses processos de intervenção quando há abusividade nas cláusulas, podendo o judiciário ou o legislativo fazer essa espécie de intervenção na lei entre as partes. Então, em termos de direito civil, isso é algo a ser encaminhado, e o que provocaria essa colisão de mundos, de visão de mundos, sobre o papel do direito civil e o papel dos contratos. Mas certamente respingará no judiciário e será uma questão. E que se conecta com a fala do Lucas, né? Mesmo no regime privado, há regulação, há instrumentos de intervenção e há uma discussão importante sobre o que é interesse público. Eu acho que uma pena que a deputada Margarida Salomão não esteve conosco, né? Ela estava presente para esse debate, porque era uma pessoa que poderia falar qual é o posicionamento e como é que a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados está se posicionando, porque agora nós estamos na reta final. O projeto foi aprovado muito rapidamente no Senado, né? Quase como uma medida de dar uma resposta à população, porque havia protestos nas ruas, pessoas quase queimando carros, invadindo os sistemas da Anatel, ameaçando parlamentares, né? Nós não podemos cair também numa espécie de populismo legislativo, então forçar o legislativo a aprovar as coisas rapidamente. Nós precisamos de bons debates democráticos e multissetoriais no espírito do CGI, no espírito desse fórum, né? E nós precisamos discutir de modo mais sofisticado qual é o nosso espantalho, a quem a gente está mirando mesmo, qual é a grande injustiça que aconteceu ano passado com esse protesto. Certamente é no movimento injusto e sem embasamento técnico dos grandes players que possuem capacidade e infraestrutura e que queriam modificar sem essa argumentação. Se há um outro argumento forte na mesa, que tende a encaminhar para um outro sentido, de permitir para um certo grupo de atores econômicos, estou falando aqui especificamente dos pequenos e médios, a gente pode discutir essa inovação jurídica no texto da lei, né, de fazer essa determinação para o mercado relevante, permitindo que a Anatel, posteriormente, por meio de uma revisão da resolução do Serviço de Comunicação Multimídia, ou mesmo editando uma nova resolução, faça essa avaliação ex post, quer dizer o seguinte: tudo bem, você é o pequeno, você está liberado, mas eu também vou te avaliar para ver se você não está trapaceando. Eu quero que você apresente os dados, me demonstre se há a sua incapacidade
nas suas redes, como é que você fez os seus cálculos probabilísticos para expandir o número de consumidores que vão ser seus clientes, e aí faz uma análise técnica de uma regulação ex post. Não necessariamente, essa é a minha visão pessoal aqui, uma visão única, ex ante ou proibitiva, funcionaria no Brasil, por isso que eu gosto de pensar nessa possível mudança jurídica, mirando realmente quem a gente está brigando, né, e quais são as possibilidades de inovação jurídica. Obrigado. Bom, só para complementar, eu acho que, de fato, como eu falei, existe um risco, né, de qualquer tipo de regulação, quando você engessa, você estabelece de forma muito inflexível, você corre riscos que você não consegue visualizar no momento que você estabelece ela, né? E aqui acho que já apontou alguns. Nesse caso, só para dar um exemplo de um outro setor que não tem nada a ver, tu não sabe que o STF decidiu, alguns anos atrás, com o objetivo de impedir que parlamentares trocassem de partido, né? E havia aquela parlamentar troca de partido que nem troca de roupa, né? Então, o Supremo falou, não, então o mandato pertence ao partido. E, na época, né, parecia uma coisa boa, né? Só que foi previsto 2 exceções, né? Que era ou você cria um novo partido, ou você alega que está sendo perseguido, né? E, naquele momento, ninguém se imaginou qual que seria a consequência disso, né? E o que aconteceu? Houve uma explosão do número de partidos e acho que sem dúvida nenhuma houve isso é parte dessa consequência dessa decisão do Supremo, né? São coisas completamente diferentes, mas eu estou querendo falar que de forma geral existe esse risco do ponto de vista da técnica da regulação de você criar consequências ou risco que você não necessariamente consegue imaginar aqui. Então, se você não tem uma válvula de escape ou algum outro tipo de possibilidade de ajustes, ainda mais se tratando de realidades complexas, né? E no caso eleitoral, a gente tem uma outra questão agora, que é a proibição, né, para dar um exemplo mais recente, a proibição de doação empresarial, que acho que todo mundo amplamente favorável, mas a gente não sabe ainda quais são os efeitos disso na prática, né? Como é que as forças vão se organizar, o sistema político vai se organizar e que tipo de consequência isso vai trazer. Pode não trazer nenhuma, né? Mas a verdade é que a gente não consegue visualizar no momento em que estabelece a regulação quais serão os impactos dali. Então, se a gente tem nesse sentido uma cegueira, a gente enxerga de forma limitada, né? A gente tem que, então o regulador ele tem que, de certa forma, tentar deixar ali algumas válvulas de escape nesse sentido, algumas possibilidades de tentar ajustar à medida que as coisas vão mudando, para aquela regulação ela não gerar um efeito oposto, ou gerar algum tipo de problema lá na frente, para o qual ele não vai estar preparado, porque a legislação não vai fornecer para ele nenhum tipo de instrumental para isso, né? Isso pode gerar algum tipo de problema. Então, nesse sentido, eu acho que sim importante pensar, né, nesse sentido da forma como está posta a regulação, esse risco de engessamento, né, assim, de quais podem ser os riscos lá na frente, né? E em relação aos contratos, eu acho que sim, tudo bem, os contratos previam, mas primeiro que, na prática, os consumidores contratavam serviços ilimitados, né, e segundo, que nenhum contrato é imutável, né? Assim, isso não quer dizer isso não nos leva à conclusão de que então pode sair alterando o contrato, de não respeito o contrato, não é isso. Mas também não é o outro extremo, o contrato é imutável. Isso já tem vários outros exemplos, eu já tinha falado aqui do bloqueio, né? O bloqueio a Anatel interferiu era regime privado, com base na LGT, legitimamente interferiu dizendo que o desbloqueio do celular era um direito, isso vale até hoje, né? Era um direito, esse modelo foi deixado para trás, né? Tem a questão do ponto adicional da TV por assinatura, o próprio RGC, que é o Regulamento Geral de Defesa do Consumidor da Anatel, que previu uma série de alterações contratuais, estabeleceu prazos para adequações de contrato. Então, tudo isso são mudanças de contrato que foram feitas. As próprias operadoras fizeram mudanças de contrato quando foi implantada a franquia na internet móvel, né? Houve, né, que na época se falava mais em bloqueio da internet móvel do que em franquia, mas houve também alteração do contrato. Então, o contrato nunca é imutável, sempre é possível alterar, né? Acho que são esses. Tem outros pontos aqui, mas acho que o tempo já está no limite. Eu encerro por aqui.
Eu não sei se a gente consegue, aqui a nossa proposta era discutir se a gente está rumo a uma solução. Com certeza a gente não deu a solução pronta, mas eu acho que mostra uma maturidade da sociedade, né, que quer discutir isso com transparência e saber exatamente colocar todas as cartas na mesa, né, para que a gente possa fazer uma discussão madura, em que ninguém quer inviabilizar negócios, obviamente, mas também o consumidor não pode admitir práticas abusivas nesse momento que a gente já tem mais de 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, né? Que, embora a gente não tenha citado ele antes, é o que permite toda essa discussão, né, a partir da prática abusiva, da vantagem, como é que vantagens excessivas. Então, acho que foi muito interessante ouvir vocês. Eu espero que vocês tenham sido respondidos. Acabou que ficou muita pergunta e pouco tempo, mas a gente também está aí na internet, todos, e eu acho que é à disposição para qualquer outra dúvida. Muito obrigada, um prazer estar aqui no fórum e participando com o CGI, com todos vocês. Uma boa noite para vocês, um bom final de feriado.